Capítulo 15. De fato, o Sr. Rochester explicou tudo, numa ocasião futura. Foi numa tarde em que, por acaso, encontrou a mim e a Adele no jardim, enquanto ela brincava com Pyle e com sua peteca. Ele me pediu que fôssemos caminhar por uma comprida alameda de faias, de onde poderíamos vê-la. Disse-me então que ela era filha de uma dançarina de ópera francesa, Céline Varens, por quem ele outrora nutrira o que chamou de grande paixão. A essa paixão, Céline declarara corresponder com ainda mais ardor. Ele acreditava ser seu ídolo, mesmo feio como era. Supunha, como me disse, que ela preferira sua constituição atlética à elegância do Apolo Belvedere. E, senhorita Eyre, senti-me tão envaidecido por essa preferência da sílfide gaulesa por seu gnomo britânico que a instalei num hotel. Dei-lhe uma equipe completa de criados, uma carruagem, roupas de caxemira e renda, diamantes, etc. Ou seja, comecei o processo que haveria de me levar à ruína da maneira clássica, como qualquer outro tolo apaixonado. Não tive, ao que parece, originalidade para traçar um novo caminho rumo à vergonha e à destruição, e segui pela velha estrada com estúpida precisão, sem me desviar 1 centímetro da trilha. Tive, como merecia, o destino de todos os outros tolos apaixonados. Ao aparecer para visitá-la certa vez, em que Céline não me esperava, não a encontrei. Era uma noite quente e eu estava cansado de caminhar por Paris. Então me sentei na saleta íntima, feliz por respirar o ar tão recentemente consagrado por sua presença. Não, eu exagero. Nunca pensei haver nela qualquer virtude sagrada. Era, na verdade, algum tipo de defumador que ela deixara aceso. O cheiro era de almíscar e âmbar, mais do que de santidade. Eu estava começando a sufocar com o cheiro das flores de estufa e essências salpicadas por ali, quando pensei em abrir a porta que dava para a sacada e sair. Lá fora brilhava o luar e a luz a gás dos lampiões, e tudo estava muito quieto e sereno. A sacada estava mobiliada com 1 ou 2 cadeiras. Sentei-me e peguei um charuto. Vou fumar um agora, se não se importa. Seguiu-se uma pausa, durante a qual ele apanhou e acendeu um charuto. Depois de levá-lo aos lábios e soltar uma nuvem de incenso do Havana no ar, gélido e sem sol, prosseguiu. Eu gostava de bombons também naqueles dias, senhorita Eyre, e estava, se me perdoa o barbarismo, crocantes confeitos de chocolate e fumando, alternadamente, enquanto observava os veículos que rolavam pelas ruas elegantes em direção à ópera próxima. Então, reconheci numa elegante carruagem fechada, puxada por uma bela parelha de cavalos ingleses, e bastante nítida à luz brilhante da cidade, o carro que dera a Céline. Ela regressava, evidentemente, meu coração disparou. Impaciente, de encontro à grade de ferro,
na qual me apoiava. A carruagem parou, como eu esperava, diante da porta do hotel. Minha namoradinha, palavra perfeita para uma amante dançarina de ópera, desceu. Embora envolta numa capa, acessório aliás desnecessário, numa noite tão quente de junho, reconheci no mesmo instante seus pezinhos que apareceram sobre a barra do vestido quando ela desceu da carruagem. Debruçando-me sobre a sacada, eu estava prestes a murmurar meu anjo, num tom claro, audível apenas aos ouvidos do amor, quando um vulto saltou da carruagem depois dela. Também usava capa, mas foi um salto com esporas que pisou a calçada, e uma cabeça coberta com chapéu que passou sob o arco da varanda de carruagens do hotel. Nunca sentiu ciúmes, suponho, senhorita Eyre. Claro que não. Desnecessário perguntar, porque nunca sentiu amor. Ainda há de experimentar os dois sentimentos. Sua alma está adormecida. Ainda há de ocorrer o choque que vai despertá-la. Pensa que toda a existência desliza numa corrente tranquila como a que até hoje levou sua juventude, flutuando de olhos fechados e ouvidos tampados. Não vê os rochedos surgindo, não muito longe na margem, nem ouve as ondas quebrando ali. Mas eu lhe digo, e tome nota das minhas palavras, em algum momento chegará uma passagem escarpada nesse canal, onde o curso da vida há de se tornar redemoinho e tumulto, espuma e barulho. Será estraçalhada pelas pontas dos rochedos e então levada por alguma onda gigante a uma corrente mais calma, como eu agora. Gosto deste dia, gosto desse céu de aço, gosto da austeridade e da imobilidade do mundo com esse frio. Gosto de Thornefield, de sua antiguidade e isolamento, suas árvores com gralhas pousadas e seus espinheiros, sua fachada cinza e as fileiras de janelas escuras refletindo este firmamento metálico. E, contudo, por quanto tempo abominei a mera ideia deste lugar, evitando-o como se estivesse contaminado pela peste, como ainda abomino. Ele rangeu os dentes e se calou, parou e bateu com a bota no chão duro. Algum pensamento parecia ter se apossado dele, e com tanta força que não conseguia avançar. Subíamos a alameda quando ele parou. A casa estava diante de nós. Erguendo o rosto para as ameias, ele lançou sobre elas um olhar que nunca vi antes ou depois. Dor, vergonha, ira, impaciência, aversão e ódio pareceram travar por um momento um trêmulo conflito na pupila que se dilatava sobre as sobrancelhas de ébano. Selvagem foi a luta que deveria ser imensa, mas outro sentimento surgiu e triunfou. Algo duro e cínico, obstinado e resoluto. Acalmou seu ardor e petrificou-lhe o semblante. Ele prosseguiu. Durante esse momento em que fiquei calado, senhorita Eyre, estava acertando contas com a minha sorte. Ali estava ela, junto àquele tronco de faia, uma bruxa
como uma daquelas que apareceram a Macbeth na charneca de Forres. Gosta de Thornfield? Ela indagou, erguendo o dedo, e então escreveu no ar um aviso, traçado em sinistros hieróglifos por toda a fachada da casa, entre a fileira inferior de janelas e a superior. Goste se tiver coragem, goste se tiver coragem. Hei de gostar, respondi, ouso gostar. E ele acrescentou melancólico, hei de manter minha palavra. Vencerei obstáculos para encontrar a felicidade, a bondade. Sim, a bondade. Desejo ser um homem melhor do que tenho sido, melhor do que sou. Assim como o Leviatã de Jó quebrou a lança, o dardo e o arpão, entraves que os outros consideraram de ferro e de bronze, hei de ver como palha e madeira podre. Nesse momento, Adele correu diante dele com a peteca. Vá embora, ele exclamou áspero. Fique longe, menina, ou vá procurar Sophie dentro de casa. Continuei a acompanhá-lo em silêncio e me aventurei a lhe recordar o ponto em que abruptamente se desviara do assunto. Saiu da sacada, senhor, quando Mademoiselle Varys entrou? Esperava que ele talvez me repreendesse por aquela pergunta um tanto fora de hora. Ao contrário, porém, saindo de seus sombrios devaneios, ele se voltou para mim e seu rosto pareceu desanuviar. Ah, tinha-me esquecido de Celine. Bem, voltando ao assunto, quando vi minha bela entrar acompanhada de um cavalheiro, pareceu-me ouvir um sibilo, e a serpente verde do ciúme, trepando ondulante pela sacada iluminada pela lua, deslizou para dentro do meu colete, e em 2 minutos devorou-me, até chegar ao meu coração. Estranho, exclamou ele, subitamente, desviando-se outra vez do assunto. Estranho que eu a escolha para confidenciar tudo isso, mocinha. Muito estranho que você escute em silêncio, como se fosse a coisa mais normal do mundo, um homem como eu contar histórias sobre suas amantes de ópera a uma moça peculiar e inexperiente como você. Mas essa última singularidade explica a primeira, como já disse. Você, com sua seriedade, consideração e cuidado, foi feita para ser o receptáculo de segredos. Além disso, sei que tipo de mente coloquei em contato com a minha. Sei que não está sujeita à contaminação. É uma mente incomum, é única. Felizmente, não tenho a intenção de fazer mal a ela, mas se tivesse, ela não sofreria mal algum. Quanto mais você e eu conversarmos, melhor, pois eu não tenho como prejudicá-la e você pode me consolar. Depois dessa digressão, ele continuou. Fiquei na sacada. Eles virão para a saleta íntima, sem dúvida, pensei. Vou preparar uma cilada. Então, esticando a mão pela porta aberta da sacada, fechei a cortina, deixando apenas uma abertura através da qual pudesse observar. Fechei então aquela porta também, deixando uma fresta ampla o suficiente
para me permitir ouvir as promessas sussurradas dos amantes. Voltei em seguida à minha cadeira, e quando me sentei, o casal entrou. A criada de Céline veio, acendeu um lampião, deixou-o sobre a mesa e se retirou. O casal me foi então revelado com clareza. Ambos tiraram sua capa e ali estava a Varens, reluzente em cetim e joias, presentes meus, é claro. E ali estava seu companheiro, com um uniforme de oficial. Reconheci-o. Era o jovem Visconde Devasso, um rapaz desmiolado e pervertido que às vezes encontrava em eventos sociais e que nunca me ocorrera detestar por desprezá-lo tão completamente. Ao reconhecê-lo, a presa da serpente do ciúme se quebrou de imediato, pois no mesmo instante meu amor por Céline se apagou como que sob um extintor. Uma mulher capaz de me trair por um rival como aquele não era digna de uma disputa, merecia somente o escárnio, menos porém do que eu, que havia sido seu joguete. Começaram a falar, sua conversa me deixou inteiramente à vontade, frívola, mercenária, impiedosa e disparatada. Era mais propensa a cansar do que enraivecer o ouvinte. Havia um cartão meu sobre a mesa. Quando o notaram, meu nome foi trazido à discussão. Nenhum dos dois possuía energia ou sagacidade para me difamar seriamente, mas me insultaram como podiam, à sua maneira tosca e medíocre, sobretudo Céline, que chegou a desfiar com intensidade os meus defeitos pessoais, deformidades, foi como o chamou. Ora, fora hábito seu demonstrar fervente admiração pelo que denominava minha beleza viril, no que diferia por completo de você, que me disse a queima-roupa, na segunda vez que nos vimos, que não me achava bonito. O contraste me chamou a atenção naquele momento e Adele veio correndo outra vez. Monsieur John veio avisar que seu procurador está aqui e deseja vê-lo. Nesse caso, devo encurtar a história. Abrindo a porta da sacada, entrei na saleta, liberei Céline de minha proteção, disse-lhe que deixasse o hotel, ofereci-lhe uma quantia para despesas imediatas, desconsiderei gritos, histeria, súplicas, protestos e convulsões, e marquei um encontro com o Visconde no Bois de Boulogne. Na manhã seguinte, tive o prazer de revê-lo. Deixei uma bala em um de seus pobres braços franzinos, fracos como uma asa de um franguinho doente, e achei que estava livre dos dois. Mas, infelizmente, a Varens, 6 meses antes, dera-me essa menininha Adele, que afirmava ela era minha filha, e talvez seja, embora não veja provas de tão austera paternidade escritas em seu rosto. Pyle se parece mais comigo do que ela. Alguns anos depois de eu ter rompido com a mãe, esta abandonou a menina e fugiu para a Itália com um músico ou cantor. Não reconheci nenhum direito por parte de Adele a ser sustentada por mim e ainda não reconheço, pois não sou seu pai.
mas ao saber que estava desamparada, tirei a pobrezinha do lodo e da lama de Paris e a transplantei para cá, para que possa crescer limpa no solo saudável dos campos ingleses. A senhora Fairfax encontrou você para educá-la, mas agora que sabe que ela é a filha ilegítima de uma atriz de ópera francesa, talvez tenha outra opinião de seu posto e de sua aluna. Virá me dizer em breve que encontrou outro lugar, pedir-me que procure outra educadora, etc. Não, Adele não é responsável nem pelos erros da mãe, nem pelos do Senhor. Tenho carinho por ela, agora que sei que é, num certo sentido, órfã, abandonada pela mãe e renegada pelo Senhor, vou me aproximar ainda mais do que antes. Como eu poderia preferir o bichinho de estimação mimado de uma família rica, que detestaria o estorvo de sua educadora, a uma pequena órfã, que a ela se afeiçoa como a uma amiga? Ah, é assim que vê as coisas? Bem, devo entrar agora e vocês também. Está escurecendo. Mas fiquei mais alguns minutos lá fora com Adele e Pyle. Corri com ela e joguei peteca. Quando entramos, depois de tirar sua touca e seu casaco, sentei-a no meu colo. Ali deixei que ficasse durante 1 hora e que tagarelasse o quanto quisesse. Não lhe censurei as pequenas liberdades e trivialidades que se permitia quando recebia muita atenção e que traíam uma superficialidade de caráter herdada provavelmente da mãe e nada comum à mente inglesa. Ainda assim, tinha seus méritos e eu estava disposta a valorizar ao máximo tudo que era bom nela. Busquei em seu rosto alguma semelhança com o Sr. Rochester, mas não encontrei. Nenhum traço e nenhuma expressão revelavam o parentesco, o que era uma pena. Se fossem parecidos, ele haveria de ter por ela mais consideração. Só depois de me recolher ao meu quarto é que fui refletir sobre a história que o Sr. Rochester me contara. Como ele dissera, nada havia de extraordinário na narrativa em si. A paixão de um inglês rico por uma dançarina francesa e a traição dela eram coisas corriqueiras, sem dúvida, na alta sociedade. Mas havia algo definitivamente estranho no paroxismo de emoção que, de súbito, se apossara dele quando expressou seu atual contentamento e o recém-renovado prazer que encontrava na velha mansão e seus arredores. Meditei nesse incidente, gradualmente abandonando, por achar que era por ora inexplicável. Passei a considerar a atitude do meu Senhor para comigo. A confiança que ele julgava apropriado depositar em mim parecia um tributo à minha discrição. Assim eu a considerava e aceitava. Sua atitude em relação a mim vinha sendo por algumas semanas mais regular do que a princípio. Eu não parecia mais estar em seu caminho, ele não tinha ataques de fria altivez. Quando por acaso me encontrava, parecia apreciar isso. Sempre tinha uma palavra ou às vezes um sorriso para mim.
Quando eu era formalmente chamada à sua presença, via-me honrada com uma cordialidade que me fazia sentir ter mesmo o poder de agradá-lo, e aqueles encontros noturnos aconteciam tanto para o seu prazer quanto para o meu proveito. Eu, de fato, falava comparativamente pouco, mas ouvia-o falar com deleite. Sua natureza era comunicativa. Ele gostava de abrir a uma mente que desconhecia o mundo lampejos de como as coisas se mostravam e como funcionavam. Não me refiro à corrupção e perversidade, mas às coisas que despertavam interesse, graças à ampla escala em que eram encenadas e à estranha novidade que as caracterizava. E eu desfrutava muito das novas ideias que ele me oferecia. Apreciava imaginar as novas imagens que retratava e seguir seus pensamentos por novas regiões que descortinava, jamais alarmada ou perturbada por alguma alusão nociva. A naturalidade de sua maneira de agir me libertou de uma dolorosa contenção. A franqueza amigável, tão correta quanto cordial, com que ele me tratava, atraía-me para ele. Sentia às vezes que era meu parente, mais do que meu senhor. Ele ainda era autoritário às vezes, mas eu não me importava. Via que era seu temperamento. Fiquei tão feliz e agradecida por esse novo interesse que surgia em minha vida, que deixei de ansiar por uma família. O estreito crescente do meu destino parecia se alargar. Os vazios da existência eram preenchidos. Minha saúde física melhorou, ganhei peso e força. E o Sr. Rochester, por acaso ainda era feio aos meus olhos? Não, leitor. A gratidão e muitas associações, tão agradáveis e alegres, transformaram seu rosto no objeto que eu mais gostava de ver. Sua presença num cômodo era mais prazerosa que o fogo mais vivo. Eu não esquecera seus defeitos, porém, não tinha como, pois ele os exibia constantemente. Era orgulhoso, sardônico e duro com qualquer tipo de inferioridade. No fundo da alma eu sabia que essa imensa gentileza para comigo era contrabalançada por injusta severidade para com muitos outros. Ele também era temperamental e de maneira inexplicável. Mais de uma vez, ao ser chamada para ler para ele, encontrei-o sentado sozinho na biblioteca, a cabeça sobre os braços cruzados. Quando a levantou, uma carranca sombria e quase maligna toldava os traços de seu rosto. Mas eu acreditava que esse jeito inconstante e rude, bem como suas prévias falhas de moral, digo prévias, pois agora ele parecia ter se corrigido, originavam-se em alguma cruel encruzilhada do destino. Acreditava que ele era naturalmente um homem de tendências melhores, de princípios mais elevados e de gostos mais puros do que os que as circunstâncias haviam desenvolvido, a educação instilado ou o destino encorajado. Pensava haver nele excelente matéria-prima, embora no momento se encontrasse misturada e algo deteriorada e emaranhada. Não posso negar que sua tristeza me entristecia, fosse ela qual fosse, e que eu teria dado tudo para mitigá-la.
Embora eu tivesse apagado minha vela e estivesse deitada na cama, não conseguia dormir, pensando em sua expressão ao parar na alameda e dizer que sua sorte surgira diante dele e o desafiar a ser feliz em Thornefield. Por que não? Eu me perguntei. O que o afasta da casa? Será que vai embora outra vez em breve? A senhora Fairfax disse que ele raramente passa aqui mais do que 2 semanas de cada vez. Agora já faz 8 semanas. Se ele partir, a mudança será dolorosa. Imagine se ele se ausentar durante a primavera, o verão e o outono. Como o sol e os dias belos vão parecer tristes. Não sei dizer se dormi ou não depois dessas reflexões. De todo modo, despertei completamente ao ouvir um vago murmúrio, peculiar e lúgubre, que parecia, pensei, logo acima de mim. Lamentei que minha vela não estivesse acesa. A noite estava terrivelmente escura e meu estado de espírito sombrio. Sentei-me na cama, pondo-me a escutar, o ruído parou. Tentei voltar a dormir, mas meu coração batia com ansiedade. Minha tranquilidade se fora. O relógio lá embaixo no vestíbulo soou 2 horas. Nesse instante, pareceu que algo tocava a porta do meu quarto. Foi como se dedos tivessem roçado os painéis ao tatear seu caminho pelo corredor escuro lá fora. Perguntei: quem está aí? Não houve resposta. Gelei de medo. De imediato, lembrei que poderia ser Pyle. Quando a porta da cozinha por acaso ficava aberta, ele com frequência subia até a porta do quarto do Sr. Rochester. Eu mesma já o vira deitado ali pela manhã. A ideia me acalmou um pouco, deitei-me. O silêncio recompôs meus nervos e, como a quietude absoluta reinasse agora em toda a casa, comecei a sentir o sono regressar. Mas eu não estava destinada a dormir naquela noite. Um sonho mau se aproximara do meu ouvido quando fugiu, assustado com o incidente de gelar os ossos. Foi uma risada demoníaca, baixa, abafada e profunda, que vinha aparentemente da fechadura da porta do meu quarto. A cabeceira de minha cama ficava próxima à parede e pensei a princípio que a risada de duende estava ao meu lado, ou antes, junto ao meu travesseiro. Levantei-me, porém, olhei ao redor e não pude ver nada. Ainda observava atenta quando o estranho som se repetiu. Percebi que vinha de trás da porta. Meu primeiro impulso foi me levantar e passar o ferrolho. O seguinte, exclamar mais uma vez: quem está aí? Algo murmurou e gemeu. Não se passou muito tempo e passos recuaram pelo corredor em direção à escada que levava ao 3º andar. Recentemente, uma porta fora instalada ali. Ouvia-se abrir e se fechar e tudo ficou outra vez quieto. Será Grace Poole? Será que ela está possuída pelo demônio? Pensei. Impossível agora ficar sozinha. Tinha de ir falar com a senhora Fairfax. Coloquei às pressas meu vestido e um xale. Puxei o ferrolho e abri a porta com a mão trêmula. Uma vela queimava ali fora e sobre o tapete no corredor. Fiquei surpresa com esse detalhe.
mas ainda mais surpresa ao notar que o ar estava turvo, como se tomado por fumaça, enquanto olhava para um lado e para o outro, tentando descobrir de onde vinha aquelas espirais azuladas, ficou mais nítido um forte cheiro de queimado. Algo estalou. Era uma porta aberta, a porta do Sr. Rochester. A fumaça vinha dali numa nuvem. Não pensei mais na Sra. Fairfax, não pensei mais em Grace Poole ou na risada. Num instante estava no quarto. Labaredas subiam em torno da cama, as cortinas estavam em chamas. Em meio ao fogo e à fumaça, o Sr. Rochester estava deitado, imóvel, profundamente adormecido. Acorde, acorde, exclamei. Sacudi-o, mas ele só resmungou e se virou de lado. A fumaça o entorpecera. Eu não podia perder um único momento, as próprias cobertas já estavam começando a pegar fogo. Corri até a bacia e o jarro. Por sorte, a primeira era larga e o segundo fundo, e ambos estavam cheios d'água. Ergui-os e inundei a cama e seu ocupante. Corri de volta ao meu quarto, trouxe minha jarra d'água, batizei outra vez a cama e, com a ajuda de Deus, consegui extinguir as chamas que a devoravam. O silvo do elemento extinto, o despedaçar de um jarro que eu atirara longe depois de esvaziar e, sobretudo, o banho que lhe dera com generosidade, despertaram por fim o Sr. Rochester. Embora estivesse escuro, percebi que ele acordara. Pude ouvi-lo pronunciando estranhos anatemas ao se ver deitado numa poça d'água. Houve uma inundação? Ele exclamou. Não, senhor, respondi, mas houve um incêndio. Levante-se, por favor. Agora o fogo já está extinto. Vou buscar uma vela. Em nome de todos os elfos da cristandade, é Jane Eyre? Ele perguntou. O que você fez comigo, bruxa feiticeira? Estava tentando me afogar? Vou buscar uma vela, senhor. E pelos céus, levante-se. Alguém tramou algo e o senhor precisa descobrir quem e o que. Pronto, já estou de pé, mas pelo seu próprio bem, não vá buscar a vela ainda. Espere 2 minutos para que eu possa vestir roupas secas, se encontrar alguma. Sim, aqui está meu roupão. Agora corra. Corri de fato. Trouxe a vela que ainda estava no corredor. Ele a tomou da minha mão, ergueu-a e examinou a cama, toda preta e chamuscada, as cobertas encharcadas, o tapete ao redor nadando em água. O que é isso? E quem fez isso? Ele perguntou. Relatei brevemente o que acontecera. A estranha risada que eu ouvira no corredor, os passos subindo ao 3º andar, a fumaça, o cheiro de fogo que me conduzira ao quarto dele, o estado em que encontrara as coisas ali e como o alagara com toda a água em que conseguira pôr as mãos. Ele me escutou muito sério. Seu rosto, conforme eu prosseguia, revelava mais preocupação do que surpresa. Ele não falou de imediato quando terminei. Chamo a senhora Fairfax? Perguntei. A senhora Fairfax? Não. Por que diabos haveria de chamá-la? O que ela pode fazer? Deixe que durma sossegada. Então vou chamar Lia e acordar John e a esposa.
De jeito nenhum. Fique aí mesmo. Está usando um chale. Se não estiver se sentindo aquecida o suficiente, pode pegar minha capa que está ali. Envolva-se com ela e se sente na poltrona. Pronto, eu ajudo com a capa. Agora ponha os pés sobre o banco para não ter que pisar no chão molhado. Vou deixá-la durante alguns minutos. Levarei a vela. Permaneça onde está até eu voltar. Fique imóvel como um rato. Tenho que fazer uma visita ao 3º andar. Não saia daqui. Lembre-se, nem chame quem quer que seja. Ele saiu. Observei a luz se afastando. Ele seguiu muito silencioso pelo corredor. Abriu a porta da escada com o mínimo possível de ruído. Fechou-a depois de passar. E o último raio de luz desapareceu. Fiquei na mais completa escuridão. Agucei os ouvidos, mas não percebi som algum. Passou-se bastante tempo. Estava ficando cansada, fazia frio, apesar da capa, e eu não via sentido em ficar ali, já que não devia acordar os outros moradores. Estava a ponto de me arriscar a contrariar o Sr. Rochester, desobedecendo às suas ordens, quando a luz brilhou, fraca outra vez, na parede do corredor e ouvi seus pés descalços sobre o tapete. Espero que seja ele, pensei, e não coisa pior. Ele voltou para o quarto, pálido e muito soturno. Descobri tudo, disse, colocando a vela sobre o lavatório. Era o que eu pensava. O que, senhor? Ele não respondeu. Ficou parado com os braços cruzados, olhando para o chão. Ao cabo de alguns minutos, perguntou num tom bastante peculiar. Não me lembro se você disse ter visto algo ao abrir a porta do quarto. Não, senhor, só a vela no chão. Mas ouvi uma risada estranha. Já tinha ouvido essa risada antes, imagino, ou algo parecido? Sim, senhor, há uma mulher que costura aqui, chamada Grace Poole. Ela ri desse jeito, é uma pessoa singular. Exato, Grace Poole, você adivinhou. Ela é, como diz, singular, muito. Bem, vou refletir sobre o assunto. Enquanto isso, alegra-me que você seja a única aqui, além de mim, a par dos detalhes do incidente desta noite. Você não é de falar à toa. Não diga nada sobre o que houve. Vou dar uma explicação sobre o estado das coisas, apontando para a cama. E agora volte para o seu quarto. O sofá da biblioteca vai me servir muito bem para passar o resto da noite. Já são quase 4. Em 2 horas os criados estarão de pé. Boa noite então, senhor, eu disse, afastando-me. Ele pareceu surpreso, algo bastante incoerente, pois acabara de me dizer para sair. O quê? Exclamou. Já vai me deixar e desse jeito? Disse que eu podia ir, senhor, mas não sem pedir permissão, não sem que eu diga 1 ou 2 palavras de agradecimento e simpatia, não desse modo repentino e seco. Ora, você salvou a minha vida, resgatou-me de uma morte horrível e excrucitante, e passa por mim como se fôssemos estranhos, pelo menos vamos nos cumprimentar. Ele estendeu a mão, dei-lhe a minha, que ele tomou na sua, depois em ambas. Você salvou a minha vida.
É um prazer dever-lhe tanto. Não posso dizer mais. Não teria como tolerar nenhum outro ser como credor de um encargo desses. Mas como você é diferente, sinto que isso não é um fardo com você, Jane. Ele fez uma pausa e me fitou. Palavras quase visíveis tremiam em seus lábios, mas sua voz não saía. Boa noite mais uma vez, Senhor. Não há dívida, benefício, encargo ou fardo nesse caso. Eu sabia, ele prosseguiu, que você haveria de me ajudar de algum modo, em algum momento. Vi em seus olhos quando a fitei pela primeira vez. Não foi à toa. Mais uma vez ele se interrompeu. Não foi à toa. Continuou apressado. Que sua expressão e seu sorriso trouxera profunda alegria ao meu coração. As pessoas falam de afinidades naturais. Já ouvi mencionarem gênios bons. Há um quê de verdade nas mais tresloucadas fábulas. Minha estimada Salvadora, boa noite. Havia uma estranha energia em sua voz, um estranho fogo em seus olhos. Fico feliz por ter estado por acaso acordada, eu disse, e comecei a me afastar. O quê? Vá embora? Estou com frio, senhor. Frio? Sim, e de pé sobre uma poça d'água. Vá então, Jane, vá. Mas ele continuava segurando minha mão e eu não conseguia soltá-la. Uma ideia me ocorreu. Acho que estou ouvindo a senhora Fairfax, senhor, eu disse. Bem, deixe-me. Ele relaxou os dedos e fui embora. Voltei para a cama, mas não pensei em dormir. Até amanhã raiar, fiquei à mercê de um mar animado, mas inquieto, em que vagas de preocupação rolavam sob ondas de alegria. Para lá da água agitada, eu acreditava ver às vezes uma costa bela como as colinas de Beulah, vez por outra um vento refrescante, despertado pela esperança, levava meu espírito triunfante nessa direção. Mas eu não conseguia alcançar a costa, nem mesmo na imaginação. Uma brisa contrária soprava da terra e me empurrava continuamente para longe. A razão resistia ao delírio, o juízo advertia a paixão. Febril demais para descansar, levantei-me assim que raiou o dia.